iniciamos aí, né, com uma foto de um arquivo que mostra um grupo coletivo de negros durante um protesto contra o racismo na Avenida Paulista ali, né, ao lado ali do MASP, né, onde tem muitas, palco aí de muitas manifestações. Isso aconteceu em maio de 2016. Falando contando, né, uma situação que aconteceu a respeito do racismo, não aqui, mas lá no ano de 2020, a morte de George Floyd, afro-americano de 40 anos, morto, asfixiado por um policial nos Estados Unidos, desencadeou uma sequência de protestos que denunciavam não só a violência policial, mas o preconceito e a discriminação racial na sociedade estadunidense. Então, lá nos Estados Unidos também, né, tem esse tipo de situação, como tem aqui no Brasil, né? O racismo estrutural também ele está enraizado lá nos Estados Unidos também. Então, com o slogan, né, que eles colocaram, Vidas Negras Importam, as manifestações popularizaram o debate sobre esse episódio. Não ser apenas um ato de violência policial, mas a consequência de um racismo estrutural no país, no caso, lá nos Estados Unidos, né? O debate se intensificou justamente pelos negros serem um grupo étnico-racial em situação vulnerável, de vulnerabilidade nos Estados Unidos, desfavorecido socioeconomicamente e mais prováveis de serem vítimas também de violência. Aqui no Brasil não é diferente, né? De acordo com o mapa da violência, em 2016, morreram cerca de 30 mil jovens entre 15 e 29 anos por ano, sendo que 77% deles são negros, resultando na morte de um jovem negro a cada 23 minutos no país. Será que isso é reflexo do racismo estrutural também presente no Brasil? São questões aí que a gente, né, coloca para debater, para refletir a respeito, né? Bem, é justamente sobre o racismo estrutural que vamos falar nesse texto, né, do Equidade, buscando explicar o seu significado e o que ele representa para a sociedade. O racismo está ligado a uma ideia discriminatória entre os seres humanos, baseada nas diferenças externas e corporais que possuem, né? Então o racismo está ligado realmente nessas diferenças entre as pessoas, né? E que essas diferenças é uma manifestação de superioridade ou inferioridade de determinados grupos em detrimento de outros. Isso significa que o racismo estabelece uma visão de hierarquia entre raça, como já vimos no texto sobre direitos étnicos raciais. Pode ser entendido como um grupo de pessoas que possui determinadas características físicas e hereditárias em comum. Isso é característica como o formato dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, entre outros. Dessa forma, segundo o professor universitário Silvio Almeida, o racismo se diferencia pelo preconceito e da discriminação racial. O preconceito é entendido como a definição de um conceito sobre determinada pessoa ou grupo. Isso ocorre, por exemplo, a frase pejorativa "negros são mais violentos", visto que ela pressupõe e conceitua que os negros são violentos. A discriminação racial é entendida como dar tratamento diferenciado a alguém ou um grupo em razão da raça.
Um caso hipotético de discriminação racial seria proibir um negro de frequentar determinado ambiente ou estabelecimento apenas por sua cor da pele. O racismo, por fim, é entendido como uma forma sistemática de discriminação por meio de práticas consistente ou inconsistente que resultam em desvantagens a determinados grupos raciais. Nesse sentido, o racismo engloba não apenas o preconceito, a discriminação, mas também todas as relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas que desfavorecem uma pessoa ou um grupo por conta de sua raça. Um exemplo hipotético seria uma tendência de realização de abordagens policiais truculentas contra o indivíduo apenas por sua raça. Qual é a origem do racismo? Em grande parte das civilizações ocidentais, em especial nas Américas, o racismo, entre outros fatores, tem origem na dominação imposta pelos colonizadores nas populações nativas dos países colonizados. No caso do Brasil, essa dominação perdurou durante todo o período colonial, de 1500 a 1822. O Império, o período imperial, né? Em 1822 a 1889, dos países com que os povos indígenas e africanos foram escravizados no território nacional. No caso do Brasil, essa dominação perdurou durante todo o período colonial de 1500 a 1822 e imperial de 1822 a 1889. Do país em que os povos indígenas e os africanos foram escravizados no território nacional, a escravização desses grupos ocorreu justamente pela concepção de inferioridade que lhes atribuíram pelos colonizadores. Ou seja, o modo de vida, a cultura e a forma de relacionar, desses grupos eram vistas como algo não civilizado pelos colonizadores e, portanto, era preciso implementar um processo civilizatório para ensinar esses povos a viverem a partir do modelo europeu. A escravidão e a exploração foram marcadas desse processo civilizatório, entre outros efeitos, gerou uma intensa miscigenação, a mistura de povos e etnias no Brasil, que também pode ser explicado pelo fato de que uma das formas de dominação adotada pelos colonizadores, além da violência física e psicológica, os trabalhos forçados, a imposição da negação da identidade desses povos, foi a violência sexual contra as mulheres indígenas e negras. A imposição de uma cultura sobre a outra e a inexistência de direitos para os grupos negros e indígenas por aproximadamente 4 séculos fez permanecer a visão de uma inferioridade desses grupos. Em países como o Brasil e os Estados Unidos, mesmo após a abolição da escravidão, Então, as pessoas foram tão dotadas, foram tão assim execradas, tão inferiorizadas durante 400 anos que ficou isso enraizado na cultura, na estrutura social do país. As consequências da escravidão e os longos anos do sistema escravocrata geraram uma herança racista na sociedade atual em relação aos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que compõem.
A herança pode ser entendida como tudo aquilo que é transmitido individualmente e coletivamente, né? Com base nas ações que foram tomadas no passado. No caso do racismo, a herança está em todas as relações que foram construídas durante anos na sociedade com base na crença equivocada da inferioridade das raças escravizadas, incluindo costumes, valores e comportamentos, né? Então as pessoas ficaram tão bitoladas, né, com a situação da escravização deles, que eles, podemos dizer aí que os valores que eles tinham, né, da sua cultura, do seu modo de viver, foram totalmente cobertos com essa mítica, né, da escravização, da inferioridade. Eles acabaram se convencendo, muitos acabaram se convencendo realmente que eles eram inferiores aos brancos, no caso, né? Nos Estados Unidos, essa herança foi evidente, visto que o país manteve um sistema legal de segregação racial durante boa parte do século XX, né? E nesse período, os negros foram marginalizados social e legalmente, e não podendo frequentar os mesmos ambientes que os brancos, né? Realmente, nos Estados Unidos, durante o século XX, sim, houve, né, a marginalização social e legal, né, a segregação racial dentro do país, e era lei, né? Quer dizer que negros não podiam frequentar o mesmo ambiente de brancos. Os negros tinham que, quando pegavam os ônibus, eles tinham do quê? Eles tinham que ir lá para o fundo do ônibus. Eles não podiam se misturar com os brancos dentro vamos dizer, de um coletivo, né? Dando o exemplo, eu falei agora do exemplo, né? Como no ônibus, em que as primeiras filas dos assentos eram reservadas para os brancos. Além disso, os negros não possuíam os direitos civis reconhecidos. Então, os mesmos direitos que um branco tinha, os direitos civis, né, como um cidadão, os negros não existiam esses direitos e eles não eram reconhecidos. No Brasil, após a abolição da escravatura, com a promulgação da Lei Áurea em 1888, os negros sofreram com a falta de políticas inclusivas que os integrassem na sociedade, né? Então, durante 350 anos, né, podemos dizer, os negros foram escravizados, aí veio a Lei Áurea e prorrogou a Lei Áurea, né, em 88, com a abolição da escravatura, tá? Mas o próprio governo da época, ele não pensou em políticas públicas para incluir essa população que era muito grande no contexto da sociedade, né? Pessoas que saíram, podemos saíram com uma mão na frente e outra atrás e não tinham condições, né, de sobrevivência, e sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhuma indenização, sem condições nenhuma de sobreviver. E eles saíram dessa maneira, né? Teve a abolição, a lei da abolição, mas não teve lá na frente uma política de inclusão dessas pessoas dentro da sociedade civil. Então, o processo de incentivo estatal para a imigração dos europeus durante o início do século XX ao país foi um sintoma disso, visto que os imigrantes brancos eram priorizados na contratação para trabalhos remunerados, né? Porque durante aí esses 3 séculos, o trabalho era de escravizados.
E quando teve a Lei Áurea, a abolição da escravatura, eles priorizaram os imigrantes para uma contratação para o trabalho, né? E os negros eram aceitos para assumir novos trabalhos e ocupar novos cargos. Muitos eram simplesmente expulsos das fazendas e os outros continuavam trabalhando nos engenhos em troca de sustento e moradia. Eles tinham aí uma liberdade, mas não tinham os seus direitos garantidos, né? Eles simplesmente continuaram a mesma coisa, né? A mesma vida que eles levavam, né? A única diferença é que eles podiam de qualquer hora, de uma hora para outra, se eles quisessem ir embora, eles iam, né? E é como você prender um passarinho numa gaiola e se você resolver soltar ele, ele não sabe o que fazer. Podemos fazer essa comparação. A pessoa nasce escravizada, vive, cresce escravizada e de repente tem a liberdade. Mas uma liberdade que para ele não tem sentido, porque ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Né? Então teve esse tipo de situação de muitos escravizados aí, né, nessa época, né? Então, nesse sentido, a vinda dos europeus foi uma estratégia governamental utilizada para que os imigrantes brancos fossem beneficiados no acesso ao trabalho e na posse de terras, impossibilitando a propriedade de terras por parte dos negros e índios, né? Aí instituíram aí a lei de terras, priorizaram a posse de terra para os imigrantes europeus que viessem para cá. Essa posse de terra aconteceu muito lá na região sul do país. Aqui na região sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, né, os dois principais estados, já foi um pouco diferente, tá, gente? Eles vieram aqui para realmente substituir o trabalho que os escravizados faziam, né, a mão de obra escravizada, né? Eles achavam que eles iam chegar aqui, eles iam conseguir uma terra, e na maior parte das vezes eles vieram para realmente substituir aquele trabalho que os escravizados faziam, né, antes da sua libertação, né? Então isso significa que esses povos continuaram sendo excluídos socialmente, não tendo de forma igualitária o acesso aos mesmos recursos e oportunidades e condições da vida das pessoas brancas. Então, gente, com isso, né, a abolição não mudou a maneira substancial, né, e as estruturas econômicas e sociais, políticas e culturais que foram aí estabelecidas, né? E pode-se dizer que as bases da sociedade construídas aí, né, até então possuíam o quê? O racismo como um elemento de sustentação, e essas bases não deixaram de existir após a libertação dos escravos, né? Então eles, claro, né, os grandes fazendeiros, donos de fazendas, a sociedade em geral branca, ela tinha esse pensamento ainda, né, do racismo, né? Estava impregnado já na sociedade brasileira. Mas afinal, o que quer dizer racismo estrutural, né? Vamos aí tentar fazer essa definição aí com vocês. Então, o racismo estrutural é a herança discriminatória da escravidão. Todas as relações com base na ideia da inferioridade dos negros que foram transmitidas, né? Então, durante todo esse tempo,
foi transmitido isso para a sociedade, né, para o povo brasileiro, que os negros e os indígenas eram inferiores, né, dentro do conjunto da sociedade. Então isso ficou culturalmente, né, fixado no pensamento das pessoas, né, que perdura até hoje, podemos dizer, né? Então isso gerou que se entende que o racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial enraizada aí na sociedade brasileira até hoje. Então, gente, isto é, o racismo estrutural não diz respeito do ato discriminatório, tá? Isolado, como xingar, né, uma pessoa, alguém por conta da cor da sua pele, ou até mesmo um conjunto de atos dessa natureza, né? Então, o racismo estrutural não quer dizer isso, a respeito disso, tá? O racismo estrutural é realmente aquela cultura, aquele pensamento que ficou realmente enraizado no pensamento das pessoas, né? Na cultura das pessoas, dentro do contexto aí da sociedade. Então ele representa, né, um processo histórico em que as condições de desvantagens e privilégios a determinados grupos étnicos, raciais, são reproduzidos, né, no âmbito político, econômico, culturais e até mesmo nas relações do cotidiano, né? Então, gente, vamos tentar aí simplificar. Uma sociedade como a brasileira, na qual as suas instituições, né, as normas, padrões que condicionam o comportamento dos indivíduos foram criadas e consolidadas a partir de uma visão racista de mundo, temos que a estrutura dessa sociedade possui o racismo como um componente, né? Então, muitas vezes as pessoas negam, não, eu não sou racista, eu não penso dessa maneira, mas algumas atitudes, às vezes, que a gente comete, algumas coisas que é cometido, vêm de encontro ao racismo, né? Então, é importante que a gente comece a refletir a respeito disso, nos atos, nas palavras, principalmente nos pensamentos aí, para a gente tentar mudar essa cultura, né? Esse pensamento que está enraizado realmente no pensamento do popular, né? Como disse, mudar nos atos, mudar no modo de combater isso, arrumar um modo de combater esse tipo de situação, né? Então, uma manifestação prática dessa estrutura pode ser observada na ocupação dos negros em cargos de chefia, né? Nas 500 maiores empresas do país, que segundo aí uma pesquisa da Ethos, né, apenas 10%, mesmo os negros sendo a maioria da população nacional, que isso que significa? Que o racismo estrutural é parte da própria ordem social, que é reproduzido de forma consistente ou inconsistente em todos os aspectos políticos, econômicos e sociais da sociedade, né? Então, eles estão dando aqui um exemplo de uma manifestação, né? Vamos dizer, uma estatística que fizeram, uma pesquisa que fizeram, que dentro aí de 500 empresas, que apenas 10%,
né? Mesmo os negros sendo a maioria da população, 10% que ocupa cargos de chefia dentro dessas empresas, né? Então, realmente, né, os negros sendo a maioria, ainda eles, nesse tipo de situação, eles são a minoria, né? Os menos privilegiados. Então, dessa forma, o racismo estrutural se expressa nas desigualdades raciais presentes na sociedade, sejam elas políticas, econômicas ou jurídicas. No Brasil, por exemplo, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de homicídios de pessoas negras aumentou 11,5% entre 2008 e 2018. Olha, gente, isso são estatísticas já um pouco defasadas, tá? Porque é de 2008 a 2018, aí 10 anos, né? Entre esses 10 anos até 2018. Enquanto que o de pessoas não negras diminuíram 12%. Né? E além disso, das 4.519 mulheres assassinadas no país em 2018, 68% delas eram negras. Veja só a desproporção, né, dentro aí da sociedade, até nesse tipo de situação, né? É muito desproporcional, né? Então, no âmbito econômico, segundo o IBGE, as diferenças salariais entre negros e não negros, tanto em ocupações formais quanto informais, chega até 73%, sendo que, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, a participação de negros no quadro executivo e de gerência nas 500 maiores empresas do país é de apenas 4,7% e 6,3%, respectivamente. Casos citados na introdução e nos questionamentos, que será a morte de George Floyd e o grande número de assassinatos de jovens negros no Brasil estão relacionados ao racismo estrutural presente, claro, nessas sociedades. Então, gente, o racismo estrutural evidencia que a reprodução, mesmo que inconsistente, de um discurso ou prática, seja no âmbito político, social e econômico, contém um racismo embutido em suas raízes e, né, por isso que ele é tão difícil de identificar, né, e combater, né? Porque, gente, a gente imagina um povo, uma equidade, né, dentro da sociedade, mas as coisas funcionam automaticamente, funciona automático, né? As pessoas discriminam, as pessoas não, eles não têm, assim, as pessoas negras não têm essa prioridade de não tem assim não conseguem evoluir porque eles não têm oportunidades realmente. Então, esses programas, por exemplo, essas políticas públicas que existem, é muito importante, gente, para tentar tirar um pouco essa desigualdade que existe realmente no Brasil e existe no mundo, né? Falamos aí uma potência como os Estados Unidos, pessoas que dizem, né, são inteligentes, que pensam, né, mas existe em qualquer lugar do mundo esse tipo de situação. E aqui no Brasil é muito forte ainda, gente. A gente podemos dizer que é muito forte essa situação do racismo aqui no Brasil, né? E temos que combater, né? Temos que combater
é dia a dia essa situação, tentar mudar o pensamento das pessoas, se policiar a respeito, né? E para a gente ver se lá no futuro a gente consegue aí melhorar a situação, né? Do povo brasileiro, né? Que o povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo muito, podemos dizer, ordeiro, mas existe esse tipo de situação dentro da nossa sociedade, sim, o racismo estrutural, né? Está enraizado dentro da sociedade, dentro do pensamento comum, dentro do dia a dia das pessoas, no cotidiano. Então temos que combater realmente, né, o racismo. Então, vamos quase finalizando aí, né? Em países como o Brasil, o fim do racismo estrutural está ligado com o fim das desigualdades raciais, que afetam de forma mais intensa os grupos étnicos raciais vulneráveis, né? Historicamente, né? Lá eles vêm sendo afetados lá desde a vinda deles aqui, né? Dando exemplo aí dos escravizados africanos, saíram lá da terra deles, vieram aqui para serem escravizados e as suas gerações futuras tendo esse tipo de situação ainda, né? Então, dessa forma, as políticas públicas, das iniciativas privadas de inclusão que buscam pela equidade racial precisam ser executadas com a promoção de direitos étnicos raciais que reconheçam as necessidades específicas de cada grupo e, no caso dos direitos dos quilombolas no Brasil, que é um assunto do nosso próximo texto lá na frente, nós vamos falar a respeito disso, tá? Então, gente, eu creio aí que a gente consiga finalizar, né, esse assunto a respeito do racismo estrutural, né, que a gente colocou mais ênfase, né, nessa situação do racismo estrutural, porque é a base de tudo, gente, é a base da sociedade, é o que a gente tem que visualizar para tentar mudar, né? Então, por hoje aí a gente vai ficando por aqui, e na próxima aula a gente volta aí com mais assuntos a respeito, e nós vamos debater muito a respeito desses assuntos, tá? Aí a formação do povo brasileiro, a formação e também a tentar visualizar melhor aonde que podemos aí, né, refletir a respeito para melhorar aí a nossa sociedade, tá bom? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até a próxima aí. Tchau, tchau, gente.